Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Começando agora um websérie, seriado filosófico. Eu me chamo Lorena, pra quem não conhece, Lorena Alcântara. Sou formada em Direito pela PUC Minas. Sou professora de Filosofia e Sociologia no cursinho popular Angola Janga há mais de 2 anos. É um curso que a gente faz pré-ENEM, de forma voluntária, para pessoas negras e periféricas, para essas pessoas terem acesso à educação. Então é um cursinho popular que a gente montou para Enem, que eu me orgulho muito parte de fazer. E sou astróloga e taróloga também. E aí, eu pensando, né, nessa questão toda sobre educação, sobre como eu poderia ajudar, né, agora na pandemia, resolvi fazer vídeos sobre alguns temas, né, principalmente o tema da filosofia, que eu li o livro A Coragem da Verdade, do Michel Foucault. E, na verdade, eu li esse livro tem pouco tempo e me encantou muito. A palavra parrisia, que eu até perguntei no Instagram se vocês conheciam, porque eu não conhecia, conheci tem pouco tempo também. A maioria das pessoas respondeu que não. Então, o Foucault, Michel Foucault, foi um filósofo e ele defende que a parrisia é a coragem da verdade. Então ele escreve esse livro, A Coragem da Verdade e o Governo de Si e dos Outros. Eu vou analisar nesse vídeo específico a primeira parte do livro, que é a primeira aula dele, da primeira hora da primeira aula, tá? Do dia... deixa eu pegar aqui. Do dia 1º de fevereiro de 1984, a primeira hora da aula, porque é muita informação. Então, a minha intenção aqui, gente, com esse websérie, com todos esses vídeos que eu vou começar a fazer a partir de agora, é tornar a filosofia e a sociologia também, né, a educação como um todo, de forma acessível a todos, né? Então, das pessoas não terem medo de buscar a filosofia e o quão importante a filosofia é, principalmente nos tempos de agora, sempre foi. Né? É interessante notar que a filosofia e a sociologia sempre são as matérias retiradas das pautas de ensino médio quando a gente tem governos autoritários, né? Isso é histórico, historicamente a gente percebe isso. Então, como forma de trazer mais pessoas para a filosofia, né? Porque tem muita gente que não se interessa às vezes por não entender muito bem pelos termos que são um pouco rebuscados. E então eu venho aqui para falar para vocês, vem comigo, né? Convidar vocês a essa reflexão, né? Então poderia chamar Café Filosófico com Lores, né? Em referência ao café da Alice do País das Maravilhas, que é o filme que eu amo. Então, vamos lá, gente. Vou ler um pouquinho aqui, tá? Sobre Foucault. Esse livro específico, ele são as palestras dele que foram transcritas pro livro, tá? Então, aqui conta um pouquinho como era a aula dele, como ele chegava na faculdade lá na França e como que ele fazia, tá? Eis como, em 1975, o jornalista do Nouvel Observateur, Gerald Petitjean, transcrevia a atmosfera reinante. Quando Foucault entra na arena, rápido, decidido, como alguém que pula na água, tem de passar por cima de vários corpos para chegar à sua cadeira. Afasta os gravadores para pousar os seus papéis, tira o paletó, acende um abajur e arranca a 100 por hora, voz forte, eficaz, transportada por alto-falantes, única concessão ao modernismo de uma sala mal iluminada pela luz que se eleva de umas bacias de estoque. Há 300 lugares e 500 pessoas aglutinadas, ocupando todo e qualquer espaço livre. Nenhum efeito oratório. É límpido e terrivelmente eficaz. Não faz a menor concessão ao improviso. Foucault tem 12 horas por ano para explicar, em um curso público, o sentido da sua pesquisa durante o ano que acaba de passar. Então compacta o mais que pode e enche as margens com esses missivistas que ainda têm muito a dizer quando chegam ao fim da folha. 7h15, Foucault para, os estudantes precipitam para sua mesa, não para falar com ele, mas para desligar os gravadores. Não há perguntas. Na confusão, Foucault está só. E Foucault comenta: seria bom poder discutir o que propus. Às vezes, quando a aula não foi boa, pouca coisa bastaria. Uma pergunta para pôr tudo no devido lugar, mas essa pergunta nunca vem. De fato, na França, os efeitos de grupo tornam qualquer discussão real impossível. E como não há canal de retorno, o curso se teatraliza.
Eu tenho com as pessoas que estão aqui uma relação de ator ou de acrobata, e quando termino de falar, uma sensação de total solidão. Então, muito uma questão que ele faz também já uma crítica sobre a forma da educação, como ela é feita, né, nos moldes tradicionais, né, essa educação que é passada de forma hierárquica, né, o professor sendo maior que os alunos e não tendo nenhum tipo de discussão ampla e coletiva geral, né. Então, o ideal que ele queria era uma roda de discussão, né, das pessoas ali questionando ele. E aí, a primeira aula, então, dele, de fevereiro, ele começa falando sobre parresia, 1º de fevereiro de 1984. Este ano, gostaria de continuar o que havia começado no ano passado sobre este tema, da parresia, dizer a verdade. Então, vamos lá. É absolutamente verdade que é interessante e importante analisar no que elas podem ter de específico as estruturas próprias dos diferentes discursos que se propõem e são recebidos como discursos verdadeiros. Então ele fala sobre a análise dos discursos verdadeiros, que isso é a questão que ele queria analisar, a parresia, tá? Aí vem aqui comigo. A análise dessas estruturas, a grosso modo, poderíamos chamar de uma análise epistemológica. Então a análise das estruturas a gente fala que chama análise epistemológica. Só que o Foucault, ele não quer falar sobre a análise epistemológica. Aí ele complementa, continuando. Mas, por outro lado, pareceu-me que seria igualmente interessante analisar em suas condições e em suas formas o tipo de ato pelo qual o sujeito, dizendo a verdade, se manifesta. Então, vou repetir. Olha o que ele fala. Ele quer analisar o tipo de ato pelo qual o sujeito, dizendo a verdade, se manifesta. E com isso quero dizer, representa a si mesmo e é reconhecido pelos outros como dizendo a verdade. Não se trataria de modo algum de analisar quais são as formas do discurso, tais como ele é reconhecido como verdadeiro, mas sim sob que forma, em seu ato de dizer a verdade, o indivíduo se constitui e é constituído pelos outros como sujeito que pronuncia um discurso de verdade, sob que forma se apresenta a seus próprios olhos e aos olhos dos outros. Quem diz a verdade, qual é a forma do sujeito que diz a verdade. Respira, porque é muita coisa, né? Mas ele quer analisar como é esse ato de dizer a verdade, né? Como é que ele se dá, como o indivíduo se constrói no ato de dizer a verdade e quais efeitos isso gera em torno desse próprio indivíduo, tá? Aí ele fala, a análise desse domínio poderia ser chamada, em oposição às estruturas epistemológicas, que ele não quer analisar as estruturas epistemológicas, ele fala que é o estudo das formas aletúrgicas. Então, é uma palavra difícil, aletúrgica, mas nada é do que a produção da verdade, o ato pelo qual a verdade se manifesta. Logo, deixemos de lado as análises do tipo de estrutura epistemológica. Ele não quer analisar as estruturas, né? Ele quer analisar as formas aletúrgicas. O que é as formas aletúrgicas? Como eu já te falei, como a forma do sujeito se dá dizendo a verdade, quais as ações e consequências que isso gera para o sujeito que se dispõe a ter a coragem de dizer a verdade, tá? E aí ele fala, é nesse estudo que a noção e a prática da parresia, que ele continuou fazendo, para aqueles de vocês que não estavam aqui, gostaria de lembrar como cheguei a esse problema. Cheguei a partir da velha questão tradicional no próprio cerne da filosofia ocidental das relações entre sujeito e verdade. Questão que foi posta, recebida inicialmente nos termos clássicos habituais, tradicionais, isto é, a partir de que práticas através de que tipos de discurso se procurou dizer a verdade sobre o sujeito. Então, aí ele fala, de quais discursos tentou dizer a verdade sobre o sujeito louco ou sobre o sujeito delinquente? A partir de que práticas discursivas se constituiu como objeto de saber possível o sujeito falante, o sujeito trabalhante ou o sujeito vivente? E todo esse campo de estudo que procurarei percorrer durante certo período. Então ele vai delimitando cada tipo de sujeito e como cada tipo de sujeito percebe e vê a verdade, né? Depois procurei encarar essa mesma questão das relações sujeito e verdade sobre uma outra forma. Sobre a verdade, do que se poderia dizer a verdade sobre o sujeito. Mas é do discurso de verdade que o sujeito é capaz de dizer sobre si mesmo. Sob algumas formas culturalmente reconhecidas e típicas. Por exemplo, a confissão e o exame de consciência. Então ele informa, por exemplo, a confissão e o exame de consciência, quando você vai, por exemplo, na Igreja Católica a gente tem a confissão, as pessoas para quem você diz a verdade, a gente acha que essas pessoas são melhores e superiores a nós, né? Então aí tem essa questão
de controle, né? Tipo, do moralismo, né? Quem eu vou falar? Eu vou falar a verdade para quem eu julgo com uma moral ilibada de melhor espírito ou melhor moral que eu. E eu me sinto mal, mas eu preciso confessar os meus pecados, né? Digamos assim, que é o que ele fala aqui. Era essa análise dos discursos verdadeiros que o sujeito faz sobre si mesmo, cuja importância se pode ver facilmente nas práticas penais ou também no campo que estudei da experiência da sexualidade. Por exemplo, um exemplo interessante aqui, que no nosso Código Civil, adultério é considerado crime, né? E saiu, a mulher que traiu o marido, ela era criminosa, né? Então, e saiu do nosso código tem pouco tempo, né? Assim, relativamente pouco tempo. Então, entra até na esfera do campo da sexualidade, a questão da verdade, a questão da honestidade, né? De entrar no seu âmbito mais privado. E aí ele fala sobre essa questão, que é preciso dizer a verdade sobre si mesmo. E aí ele fala sobre outros tipos de coisas, de práticas que a gente faz para dizer a verdade sobre si mesmo, como, por exemplo, a questão dos diários, né? Escrever diários, e quando você acorda também, escrever seus próprios sonhos, como uma forma de conhecer você mesmo, né? Que ele fala assim, seja para coligir e meditar as experiências tidas ou leituras feitas, seja também para contar a si mesmo ou despertar os seus sonhos. Então são várias formas de dizer a verdade sobre si mesmo. E aí ele fala, isso tem muito a ver com a nossa influência grega, sobre a nossa influência do princípio socrático, conhece-te a ti mesmo, né? E ele fala, creio que seria interessante situar essas práticas, essa obrigação, essa incitação a dizer a verdade sobre si mesmo, num contexto mais amplo definido por um princípio de que o nhoque, não sei, não passa de uma implicação. Esse princípio, creio ter tentado apresentá-lo no curso, dado há 2 anos, é o da Epileia Eutalion. Não sei, gente, eu tô lendo de uma forma bem solta, assim, porque eu quero que a filosofia seja uma coisa bem pra gente possa discutir, pra gente possa colocá-la no nosso dia a dia, tá? Então, eu tô lendo aqui com vocês, tem os termos também que eu não sei ler, porque estão em outra língua. É realmente um exercício para mim e para todos de facilitar o acesso à filosofia e que as pessoas estudem, comentem, faça parte da vida delas a filosofia, tá? Esse preceito tão arcaico, aí ele fala do cuidado de si, da aplicação a si mesmo. Esse preceito tão arcaico, tão antigo na cultura grega e romana e que encontramos regularmente associado nos textos platônicos e nos diálogos socráticos também, é o princípio de ti mesmo. Deu lugar ao desenvolvimento que poderíamos chamar de uma cultura de si. Em termos mais claros, mais concretos, direi o seguinte: não é necessário esperar o cristianismo, esperar a institucionalização no início do século XIII da confissão, esperar com a Igreja Romana a organização e estabelecimento de todo um poder pastoral para que a prática de dizer a verdade sobre si mesmo se apoie em e apele para a presença do outro, que escuta o outro, que incentiva a falar o que fala a ele próprio. O dizer a verdade sobre si mesmo, e isso na cultura antiga, logo bem antes do cristianismo, foi uma atividade conjunta, uma atividade com os outros. Então, olha que interessante, ele fala que antes do cristianismo, o dizer a verdade era uma atividade conjunta, uma atividade com os outros, né? E mais precisamente, uma atividade com o outro, uma prática a dois. E é o outro, necessariamente presente, na prática de dizer a verdade sobre si mesmo, que me reteve e me deteve. O estatuto desse outro, tão necessário para que eu possa dizer a verdade sobre mim mesmo, sua presença, levantam evidentemente alguns problemas. Aí isso que me pegou muito no livro dele, que eu falei, gente, agora eu entendi tudo, que eu sempre fui muito assim. Eu sempre, sabe aquela piada de prefere perder o amigo do que perder a piada? Aquela piada não, né? Essa expressão, prefere perder o amigo do que prefere perder a piada. Eu sou exatamente o contrário, eu prefiro perder um amigo do que não falar a verdade. E é muito forte isso em mim, assim, muito forte mesmo, assim, principalmente no Brasil, né, depois que as questões políticas ficaram muito acirradas, assim, e de ver, assim, a não suportar gente hipócrita, não suportar pessoas que se negam a falar a verdade, e que é nítido que elas estão sendo hipócritas e falsas e mau caráter mesmo, né? E isso me pegou de uma forma muito intensa e eu quis fazer esse vídeo por isto. Então vamos lá. O estatuto desse outro, não necessário para que eu possa dizer a verdade sobre mim mesmo, sua presença, levantam evidentemente alguns problemas.
Não até um fácil de analisar, porque se é verdade que conhecemos relativamente bem esse outro tão necessário ao dizer a verdade sobre si mesmo na cultura cristã, em que adquire a forma institucional do confessor ou do diretor de consciência. Então ele fala, por exemplo, o padre seria esse diretor de consciência, né? Que você vai confessar para o padre um pecado e você acha que ele é o seu diretor da consciência, né? Se ele te absolve dos seus pecados, você sai de lá leve, senão você sai de lá culpado, como se alguém pudesse dar o poder disso, né? Da sua consciência. Diretor de consciência. Se pudermos identificar facilmente na cultura moderna esse outro cujo estatuto e cujas funções seria, sem dúvida, necessário analisar mais precisamente esse outro indispensável para que eu possa dizer a verdade sobre mim mesmo, seja ele o médico, psiquiatra, psicólogo ou psicanalista, né? Qualquer outro pode estar nessa relação de verdade que o outro vai propor para essa pessoa. Esse outro, tão necessário para que eu possa dizer a verdade sobre mim mesmo, esse outro na cultura antiga pode ser um filósofo de profissão, mas também qualquer um. Lembre-se, por exemplo, daquele texto de Galeno sobre a cura dos erros e das paixões, em que ele diz que para dizer a verdade sobre si mesmo e conhecer a si mesmo, precisamos de um outro que devemos ir buscar em qualquer lugar, contanto que seja um homem de idade sério. Então, olha que maravilhoso essa última parte, né? Para dizer a verdade sobre si mesmo e conhecer a si mesmo, precisamos de um outro que devemos ir buscar em qualquer lugar, contanto que seja um homem de idade sério. Aí ele fala, pode ser um filósofo, pode ser qualquer outra pessoa, um professor, um amigo, qualquer outra pessoa. Pode ser um guia provisório para um rapaz que ainda não atingiu de toda a sua maturidade, que ainda não fez as opções fundamentais em sua vida, que ainda não é totalmente senhor de si mesmo. Mas pode ser também um conselheiro permanente que vai seguir alguém ao longo da sua existência e levá-la até a sua morte. Então, muito maravilhoso, né? Pode ser, a gente, para falar a verdade, a gente precisa falar essa verdade, a gente tem a necessidade de falar essa verdade para o outro, né? A gente tem que afirmar essa verdade, né? E ele fala sobre esse outro, né? Como que se dá essa relação. A qualificação necessária a esse personagem certo, né, quem seja essa pessoa que eu vou falar a verdade, um tanto nebuloso e flutuante, é certa prática, certa maneira de dizer que é precisamente chamada de parresia, a fala franca. Então, o que é a parresia que ele fala aqui? A fala franca. Você precisa falar de uma forma franca do que você acredita, e ele vai delineando essa parresia, de quais formas ela se dá, tá bom? E sobre você, para você ter uma fala franca, você precisa acreditar profundamente naquilo. E você precisa não ligar muito para sua relação pessoal com o outro. Olha o tanto que isso é poderoso. Então, a partir do momento que você tem a coragem de dizer a verdade, você tem a parresia dentro de si, você vai seguir com a verdade até o final. Mesmo que isso custe as suas relações pessoais. E isso é forte. Isso é muito forte. Então, continuando aqui. Essa noção de parresia, de fala franca, constitutiva do personagem desse outro dispensável para que eu possa dizer a verdade sobre mim mesmo, tornou-se agora, evidentemente, para nós muito difícil de apreender. Ele fala que hoje em dia se perdeu muito isso, né? Hoje em dia não, né? Na época lá, 1984. Já rolou muita água depois disso. E ele fala que isso muito vem, né, dos textos gregos e tudo mais. Podemos encontrar em vários textos gregos. Aí ele fala que tem um texto do epicuriano Filodemo, do século I a.C., que havia escrito o Tratado de Plutarco sobre a lisonja, que é todo ele a análise da parresia, ou antes dessas duas práticas opostas, conflituais, que são a lisonja de uma forma e a parresia de outra, a fala franca de outra. Lisonja é aquela pessoa que fica te lisonjeando, né? A pessoa que fica famoso bajulador, né? Que fala assim, você tá tão linda, você tá isso, e a pessoa fica te elogiando ali de uma forma, às vezes, bem falsa, que você percebe, né? Facilmente, assim, que tá sendo falsa. E a fala franca, ela é direta, ela é difícil, porque a fala franca, ela não tem casamento com o sentimento que você tem pelo outro. Se a pessoa vai falar a verdade, ela vai falar a verdade, independente de quem seja. Então, as pessoas geralmente tendem a fugir de quem é assim, né? Elas preferem muito mais a lisonja do que a parresia, né? A fala franca, essa fala franca, né, ele fala que o indivíduo possa, por sua vez, dizer a verdade sobre si mesmo e se constituir como sujeito que diz a verdade sobre si mesmo. Foi assim, portanto, que fui levado a me deter sobre essa noção de parresia
como elemento constitutivo do dizer a verdade sobre si, ou mais precisamente como elemento qualificador do outro necessário no jogo e na obrigação de dizer a verdade sobre si. E ele fala que a parresia é como se fosse um jogo entre você e o outro, né? E ele, vamos lá, a análise dessa fala franca da prática da parresia do personagem, que é capaz de usar da parresia, que se chama, a palavra aparece mais tardiamente, o parresiastas, né? Que é a pessoa que é parresiastas, né? Que você, sabe aquela pessoa que você tem certeza que a gente tem vários tipos de amigo, né? Tem amigo que a gente vai falar uma situação, ele vai te dar um sorvete pra te acalmar, tem aquele outro amigo que vai te dar várias soluções, tem outro amigo que vai te falar a verdade de tudo, é o famoso sem massagem, né? Que tem rap sem massagem, né? A verdade. Rap sem massagem é a verdade, né? A parresia pura, né? O rap, por exemplo. Então, vamos lá. O estudo da parresia e do parresiastes na cultura de si ao longo da antiguidade é evidentemente uma espécie de pré-história dessas práticas que se organizaram, se desenvolveram posteriormente em torno de alguns pares célebres. O penitente, o seu confessor, o dirigido, o diretor de consciência, o doente, o psiquiatra, o paciente, o psicanalista. Foi essa pré-história, em certo sentido, que procurei escrever. Então ele fala sempre onde tem essa relação, né, da parresia de um com o outro. A noção de parresia foi o que procurei. Ele fala que ele procurou mostrar, e ele fala que também tem uma noção política da parresia, tá? Essa análise da parresia como noção, conceito político, evidentemente me afastava um pouco do que era o meu projeto imediato, a história antiga das práticas do dizer a verdade sobre si mesmo. Mas, por outro lado, esse inconveniente era compensado pelo fato de que, retomando ou empreendendo a análise da parresia no campo das práticas políticas, eu me aproximava um pouco de um tema que havia sido, afinal de contas, constantemente apresentado na análise do que havia empreendido. Das relações entre sujeito e verdade, das relações de poder e de seu papel no jogo entre o sujeito e a verdade. Com a noção de parresia arraigada originariamente na prática política e na problematização da democracia, derivada depois para a esfera da ética pessoal e da constituição do sujeito moral. Então vou ler de novo essa última frase. Com a noção da parresia arraigada originariamente na prática política e na problematização da democracia, derivada depois para a esfera da ética pessoal e da constituição do sujeito moral. Então, a parresia ela começa na prática política, né, que é o que a gente viu bem delineado no Brasil a partir de 2013. Na prática política, na problematização da democracia, a gente olha só, vê ali no tempo, na problematização da democracia, pode ter sido um fato como, por exemplo, o impeachment da presidente Dilma, e aí depois ela vai para a esfera da ética pessoal. Quando ela entra na ética pessoal, a política entra na nossa ética pessoal de uma forma muito arraigada, e da constituição do sujeito moral. Então, hoje em dia, a gente vê muito a prática da parresia na política como a constituição de um sujeito moral. A gente não consegue mais separar a política da ética pessoal da pessoa, do caráter pessoal, né? Por isso tantas brigas, porque chegou num nível tão grande de desfazimento das dignidades humanas e pessoais, que a gente realmente entrou no nível pessoal e ético, né, de cada pessoa, de uma forma muito forte. Por isso tantas brigas entre familiares, entre amigos, né, e tudo mais. Com essa noção dotada de arraigamento político e derivação moral, temos, para dizer as coisas muito esquematicamente, e é por isso que me interessei por ela, que me detive nela a torno de me deter, a possibilidade de colocar a questão do sujeito e da verdade do ponto de vista da prática que se pode chamar do governo de si mesmo e dos outros. Chegamos ao tema do governo que eu havia estudado anos atrás. Parece-me que, examinando a noção de parresia, podemos ver se ligarem entre si a análise dos mundos de veredicção, o estudo das técnicas da governamentalidade e a identificação das formas de prática de si. A articulação entre os modos de veredicção, as técnicas de governamentalidade e as práticas de si é, no fundo, o que sempre procurei fazer. Eu falo que ele sempre foi esse o objetivo da vida dele. E esse livro que ele escreve, livro não, né? As aulas que ele dá, é um pouco antes, depois ele morreu. Depois de 3 meses ele morreu. Então é como se fosse o testamento de Foucault, né? E vocês estão vendo que, na medida em que se trata de analisar as relações entre os modos de veredicção, técnicas de governamentalidade e formas de práticas de si, a apresentação de pesquisas, assim como uma tentativa de reduzir, olha só essa parte, assim como uma tentativa para reduzir o saber ao poder, para fazer do saber a máscara do poder. Eu queria saber, colocar umas frases assim, gente, mas eu ainda não sei, eu vou aprender. Olha só, reduzir o saber ao poder para fazer do saber a máscara do poder.
em estruturas onde o sujeito não tem lugar, não pode ser mais que puro e simples caricatura, né? Ele é caricato. Por quê? Porque você reduz o saber, né? Você exclui a parresia, você exclui o saber, a verdade daquilo, ao poder, apenas o poder. E aí, porque você sabe fazer, para você fazer desse saber, quando você reduz o saber ao poder, a máscara de poder. E o sujeito se torna um caricato, entende? Você fica sem ação, você fica se sentindo impotente. Trata-se, ao contrário, da análise das relações complexas entre três elementos distintos. Aí ele fala dos três elementos: saberes, relação de poder e modos de constituição dos sujeitos através das práticas de si. E olha só que ele fala que interessante sobre esses três elementos. Ele fala que esses três elementos, eles não se reduzem uns aos outros. Nenhum exclui o outro. Olha só o que ele escreve aqui. A análise das relações complexas entre três elementos distintos que não se reduzem uns aos outros, que não se absorvem uns aos outros, mas cujas relações são constitutivas umas das outras. É equiparado como se fossem os três poderes na Constituição Federal, que os três poderes são autônomos: legislativo, executivo e judiciário. Você tem os três poderes que eles não se absorvem entre si na Constituição, na prática, né? Na teoria, na verdade, que na prática é bem diferente. Mas a gente, né, porque como eu sou formei em Direito, a gente percebe que nesses três poderes, na Constituição Federal fala que eles não se absorvem uns aos outros e eles não se reduzem uns aos outros. Eles são relações constitutivas umas das outras, né? Então, eles se convivem ali os três, né? Um sempre limitando o outro, né? Para não virar um poder maior que o outro, né? Como se fosse na época do absolutismo, né? Que a gente tinha lá o rei, que era o absolutista, que era dono e poderoso de tudo. Não, hoje em dia a gente vive num sistema que tem esses três poderes: legislativo, executivo e judiciário, exatamente para não ter uma concentração de poderes. Tá? Esses três elementos são os saberes, estudados na especificidade da sua veredicção. Então, os saberes que ele fala. As relações de poder, estudadas não como uma emanação de um poder substancial invasivo, mas nos procedimentos pelos quais a conduta dos homens é governada. Então, olha só, ele estuda as relações de poder não como uma emanação de um poder substancial, que eu acabei de falar do poder, dando um exemplo do rei absolutista. Ele não quer saber sobre essa questão do rei emanando poder para baixo, mas nos procedimentos pelo qual a conduta dos homens é governada. E, enfim, a última dos três, o modo de constituição do sujeito através das práticas de si, né, que ele pratica para si mesmo. É realizando esse tríplice deslocamento teórico do tema do conhecimento para o tema da veredicção, do tema da dominação para a governamentalidade, que se pode, assim me parece, estudar as relações entre a verdade, poder e sujeito, sem nunca reduzi-las umas às outras. Então ela fala que essas relações se coexistem. Tá bom? A parresia, vocês se lembram, é etimologicamente a atividade que consiste em dizer tudo. Parresia é dizer tudo. Parresiar-se é aquele que diz tudo. Assim, a título de exemplo, no discurso de Demóstenes sobre a embaixada, Demóstenes diz: é preciso falar com parresia, sem recuar diante de nada, sem esconder nada. Do mesmo modo, a primeira Filípica, ele retoma exatamente o mesmo termo e diz: vou expor o meu pensamento sem nada dissimular. O parresiasta é aquele que diz tudo. Mas é preciso esclarecer imediatamente que a palavra parresia pode ser empregada em dois valores. Encontramos o valor pejorativo pela primeira vez, creio, em Aristófanes, e depois, muito corretamente, até na literatura cristã. Empregada com valor pejorativo, a parresia consiste em dizer tudo no sentido do que se diz qualquer coisa que passe pela cabeça, qualquer coisa que possa ser útil à causa que se defenda, qualquer coisa que possa servir à paixão ou ao interesse que anima quem fala. Então ele fala que a parresia que ele fala aqui é a pessoa que diz tudo o que acredita, não é a pessoa que diz tudo apenas para ganhar uma discussão, entende? Que ele fala que as pessoas têm essa outra forma que é o valor pejorativo da parresia. O parresiasta se forma e aparece então como tagarela impenitente, como aquele que não sabe se conter, ou em todo caso, como aquele que não é capaz de indexar seu discurso a um princípio de racionalidade, e é um princípio de verdade. Então é o parresiasta pejorativo, né? Na verdade é o parresiasta fake, digamos assim. Vocês têm desse uso pejorativo da parresia
de dizer tudo, qualquer coisa, dizer o que lhe passa pelo espírito, sem referir a nenhum princípio de razão e de verdade, é aquele falastrão, né? Um exemplo é em Isócrates, no discurso chamado Busíris, em que Isócrates diz que não se deve dizer tudo acerca dos deuses, ao contrário dos poetas que prestaram a eles absolutamente qualquer coisa, quaisquer qualidades ou defeitos. Do mesmo modo, no livro 8 da República, dou referência exata, a descrição de uma cidade democrática, aquela que é totalmente diversificada, deslocada, dispersa em interesses diferentes, paixões diferentes, indivíduos que não se entendam. Essa má cidade democrática pratica parresia, todos podem dizer qualquer coisa. Olha que poderoso isso. Vou ler de novo. Ele fala que nessa cidade de má democracia, que tinha indivíduos que não se entendem, disperso entre interesses diferentes, essa má cidade democrática pratica parresia pejorativa. Todos podem dizer qualquer coisa. Forte, né? A gente analisando agora no contexto atual. Mas a palavra parresia é empregada também com valor positivo, e nesse momento a parresia consiste em dizer a verdade, sem dissimulação, nem reserva, nem cláusula de estilo, nem ornamento retórico que possa cifrá-la ou mascará-la. O dizer tudo é, nesse momento, dizer a verdade sem dela nada esconder, sem escondê-la com o que quer que seja. Na segunda Filípica, Demóstenes diz que, ao contrário dos maus parresiastas que dizem qualquer coisa e não indexam seu discurso à razão, não quer falar sem razão, não quer ir das injúrias e responder a um golpe com outro. Vocês sabem, aquelas disputas em que se diz qualquer coisa, contanto que possa prejudicar o adversário e ser útil à sua própria causa. Como a gente está vendo isso, né? Como a gente vê isso, né? Aquelas pessoas que dizem qualquer coisa e muito de as pessoas não escutarem, né? Muito da comunicação violenta que a gente tem hoje, porque as pessoas elas não conseguem escutar, né? A gente fala uma coisa, a pessoa já está escutando, querendo te ir contra o que você fala. Principalmente quando você tem um posicionamento político diferente do seu, a pessoa já sabe que você tem um posicionamento político diferente, a pessoa ela já te escuta assim, com 5.000 pedras na mão. E aí que a gente desiste do diálogo, que a gente fala, realmente, não tem condições, porque tudo que eu falo a pessoa não escuta, que é o que eu falo muito sobre a dissociação cognitiva, né, que acontece muito quando o fascismo se instaura, né, estudado em várias sociedades, quando o fascismo ele se instaura nas sociedades, né, estudando sobre o nazismo, a gente existe uma coisa que chama dissociação cognitiva. A pessoa, ela acredita tanto que aquela pessoa, aquele líder, né, aquele mito, vai salvar a pátria, que depois ela vai vendo tudo acontecendo, vai vendo que nada daquilo vai, né, está acontecendo de fato, né, que não existe salvador da pátria, e ela dissocia cognitivamente. Isso é efeito da sociologia. Então, para ela é tão doloroso, conscientemente, psicologicamente, acreditar que ela foi tão otária, digamos assim, por tanto tempo, que ela dissocia cognitivamente todas as notícias que falam contra aquilo que ela acredita veementemente. E aí cria esse problema da pessoa falar tudo que você fala, ela já vem falando com 5 pedras na mão e ela desliga, como se ela desligasse mesmo todas as críticas que você tem e ela não escuta mesmo. E é um efeito manada fortíssimo, super sério, super difícil. Aí fala disso, né? São aquelas disputas em que se diz qualquer coisa e as pessoas dizem qualquer coisa, contanto que possa prejudicar o adversário e ser útil à sua própria causa, né? Ele não quer fazer isso, o parresista. Ele quer, ao contrário, com a parresia, dizer a verdade, falar leté, né, das coisas verdadeiras. Aliás, acrescenta, não dissimularei nada, não ocultarei nada, dizer as coisas verdadeiras e praticar a parresia. A parresia é, portanto, dizer tudo, mas indexado à verdade. Dizer tudo da verdade, não ocultar nada da verdade, dizer a verdade sem mascará-la com o que quer que seja. Mas creio que isso não basta para caracterizar e definir essa noção de parresia. De fato, para que se possa falar de parresia no sentido positivo do termo, deixemos de lado agora os valores negativos. São necessários, além da regra de dizer tudo e da regra da verdade, 2 condições suplementares. É preciso não apenas que essa verdade constitua efetivamente a opinião pessoal daquele que fala, mas também que ele a diga como sendo o que ele pensa, e não da boca para fora. E é nisso que será um parresiasta. O parresiasta dá sua opinião, diz o que pensa ele próprio, de certo modo, assina embaixo da verdade que enuncia, liga-se a essa verdade e se obriga, por conseguinte, a ela e por ela. Mas não basta.
Porque, afinal de contas, um professor, um gramático, um geômetra podem dizer sobre o que ensinam, sobre a gramática ou a geometria. Uma verdade na qual creem, uma verdade que eles pensam. E, no entanto, não se dirá que isso é parresia. Não se dirá que o geômetra ou o gramático, ao ensinar essas verdades em que creem, são parresiastas. Para que haja parresia, vocês se lembram, insisti tanto sobre isso ano passado, o sujeito, ao dizer essa verdade que marca como sendo sua opinião, seu pensamento, sua crença, tende a assumir certo risco. Risco que diz respeito à própria relação que ele tem com a pessoa a quem se dirige. Para que haja parresia, é preciso que, dizendo a verdade, se abra, se instaure e se enfrente o risco de ferir o outro, de irritá-lo, de deixá-lo com raiva e de suscitar de sua parte algumas condutas que podem ir até a mais extrema violência. É, portanto, a verdade no risco da violência. Por exemplo, Demóstenes, na primeira Filípica, depois de dizer que fala com parresias, com franqueza, acrescenta: eu sei que usando dessa franqueza, ignoro o que resultará para mim dessas coisas que acabo de dizer. Então presta atenção, olha o que Demóstenes fala. Eu sei que usando dessa franqueza, ignoro o que resultará para mim, ele ignora o que resultará pessoalmente para ele, dessas coisas que acabo de dizer. Porque ele assume o risco de, mesmo sabendo que isso vai ferir o outro de alguma forma, porque a verdade dói, né? Ele assume esse risco. Ele tem a coragem da parresia, que é muito difícil, né? Em suma, para que haja parresia, é preciso que no ato da verdade haja, primeiro, manifestação de um vínculo fundamental entre a verdade dita e o pensamento de quem a diz. Segundo, questionamento do vínculo entre os dois interlocutores. O que diz a verdade é aquele a quem a verdade é dita. E de onde essa nova característica da parresia? Implica ela uma certa forma de coragem. Coragem cuja forma mínima consiste em que o parresiasta se arrisque a deslindar essa relação com o outro, que tornou possível precisamente o seu discurso. De certo modo, o parresiasta sempre corre o risco de minar essa relação, que é a condição da possibilidade de seu discurso. Isso pode ser visto claramente, por exemplo, na parresia condução de consciência, em que só pode haver condução de consciência se há amizade, e em que o uso da verdade nessa condução de consciência corre precisamente o risco de questionar e romper a relação da amizade, que, no entanto, tornou possível esse discurso da verdade. Então ele fala, olha que bonito isso, ele fala que pra gente ter parresia, a gente precisa de ter amizade, né? Que uma das formas mais, né, bonitas é a amizade. Mas no parresista, né, que vai falar sobre a verdade, ele corre o risco de romper a relação de amizade, que tornou possível o discurso da amizade, da verdade, né? Mas essa coragem também pode adquirir, em certo número de casos, uma forma máxima, quando, para dizer a verdade, não apenas será necessário aceitar questionar a relação pessoal, amistosa que se pode ter com aquele com quem se fala, mas pode acontecer até que seja necessário arriscar a própria vida. Se fala, mas pode acontecer até que seja necessário arriscar a própria vida. Platão, quando vai falar com Dionísio, o velho, é Plutarco quem conta isso, lhe diz certo número de coisas verdadeiras que fazem a tal ponto o tirano que este concebe o plano. Que, aliás, não porá em execução de matar Platão, mas Platão, no fundo, sabia disso. Então, Platão era um parresista puro, né? Ele aceita o destino dele de tomar o veneno, porque ele realmente aceitou a verdade. Ele não iria contra a verdade dele, mesmo que isso custasse a própria morte. Mas Platão, no fundo, sabia disso e aceitou esse risco. A parresia, portanto, põe em risco não apenas a relação estabelecida entre quem fala e aquele a quem é dirigida a verdade, mas o limite põe em risco a própria existência daquele que fala. Se em todo caso o seu interlocutor tem um poder sobre aquele que fala, e se não pode suportar a verdade que este lhe diz, esse vínculo entre a parresia e a coragem é muito bem indicado por Aristóteles, quando na Ética Nicômaco ele vincula o que chama de grandeza da alma à prática da parresia. Só que, e é a última característica que eu gostaria de lembrar, a parresia pode se organizar, se desenvolver e estabilizar no que poderíamos chamar de um jogo parresiástico. Porque, se o parresiasta é de fato aquele que assume o risco de questionar a sua relação com o outro e até a sua própria existência dizendo a verdade, toda a verdade contra todos e contra tudo, por outro lado, aquele a quem essa verdade é dita, quer se trate do povo reunido e que delibera sobre as melhores decisões a tomar, quer se trate do príncipe, do tirano ou do rei que é preciso dar conselhos, quer se trate do amigo ou de um guia, este povo, se quiser desempenhar o papel que lhe propõe o parresista, dizendo-lhe a verdade, deve aceitá-la.
por mais desagradáveis que sejam para as opiniões estabelecidas na Assembleia, para as paixões ou os interesses do príncipe, para a arrogância ou a cegueira do indivíduo. O povo, o príncipe, o indivíduo devem aceitar o jogo da parresia. Devem eles próprios jogá-lo e reconhecer que aquele que assume o risco de lhes dizer a verdade deve ser escutado. E é assim que se estabelecerá o verdadeiro jogo da parresia, a partir dessa espécie de pacto que se faz, que, se o parresiasta mostra sua coragem dizendo a verdade contra tudo e contra todos, aquele a que essa parresia é endereçada, amo essa parte, deverá mostrar a sua grandeza de alma aceitando que lhe digam a verdade. Essa espécie de pacto entre aquele que assume o risco de dizer a verdade e aquele que aceita ouvi-la está no cerne do que poderia se chamar jogo parresiástico. A parresia, portanto, em duas palavras, a coragem da verdade naquele que fala e assume o risco de dizer a respeito de tudo e a despeito de tudo toda a verdade que pensa, mas é também a coragem do interlocutor que aceita receber como verdadeira a forma que ouve. Então, esse jogo parresiástico, ele se dá quando a outra pessoa assume perder, né? Numa conversa, você assume se perder na conversa, você tá ali de corpo e alma, você tá escutando com os ouvidos, tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, e aí isso se dá os verdadeiros debates, né? Quando as pessoas se fecham, não há debate, há apenas uma pessoa fechada querendo só ir contra o que a outra fala. Quando a pessoa tá ali realmente despida do ego dela, de tudo, e aceita perder na conversa, que é o que acontece muito, né, com mulheres, assim, as mulheres conseguem se escutar muito melhor. Entre homens e mulheres acontece demais comigo. Nossa senhora, os homens não escutam, eles estão uma venda, uma coisa que eles têm, que é muito difícil, assim, muito difícil, pela sociedade patriarcal, machista e tal, e é muito triste, porque é aquilo, né, eu sou casada com a verdade, eu sou filósofo, então realmente já perdi várias amizades aí na defesa dessa parresia, porque pra mim é muito importante, muito sério isso. Vocês estão vendo, então, como a prática da parresia se opõe termo ao termo que é, em suma, a arte da retórica. Então ele fala que a parresia, ela se opõe exatamente contra a retórica, né? O que é a retórica? A retórica, ela foi utilizada pelos sofistas, né, antes de Aristóteles. Eles eram professores que te ensinavam a conseguir convencer tudo e todos de qualquer forma, foda-se o que você estava defendendo. Eles não queriam saber. Eles cobravam, por isso eram professores que cobravam. E a arte da retórica é a arte também da hermenêutica, né, de conseguir ter convencimento no matter what, né? E a parresia é exatamente o contrário, né? Você precisa acreditar veementemente naquilo. E você precisa ir até o fim com aquilo lá, né? Que é o caso, por exemplo, de Sócrates, né? Então, vamos lá. Que, muito esquematicamente, podemos dizer que a retórica, então, era definida como a prática na antiguidade, é no fundo uma técnica que concerne a maneira de dizer as coisas, mas não determina em absoluto as relações entre aquele que fala e aquilo que ele diz. A retórica é uma arte, uma técnica, um conjunto de procedimentos que permitem a quem fala dizer alguma coisa que talvez não seja absoluto o que ele pensa. Ele vai te ensinar formas de te convencer, fazer o que você quiser. Então ele não precisa acreditar naquilo, né? E ele fala que vai ter por efeito produzir na pessoa a quem ele se dirige certo número de convicções, que vai induzir certo número de condutas, que vai estabelecer certo número de crenças. Em outras palavras, a retórica não implica nenhum vínculo de ordem da crença entre quem fala e aquilo que enuncia. O bom retórico, o bom reitor é um homem que pode perfeitamente, é capaz de dizer algo totalmente diferente do que sabe, totalmente diferente do que crê, totalmente diferente do que pensa, mas dizer de tal maneira que no fim das contas o que dirá é que não é o que ele crê, nem o que ele pensa, nem o que ele sabe. São os políticos, né, aí também. Se tornará o que se pensam, o que creem, saber aqueles a que ele se endereçou. Na retórica não há vínculo entre aquele que fala e o que ele diz, mas a retórica tem por efeito estabelecer um vínculo obrigatório entre a coisa dita e entre aqueles a quem ela é endereçada. Vocês estão vendo que, desse ponto de vista, a retórica está no exato oposto da parresia, porque, afinal de contas, aquele a quem ele se endereça sempre pode não acolher o que lhe é dito. Ele pode sentir-se ofendido, pode rejeitar o que lhe dizem, pode finalmente punir ou se vingar daquele que lhe disse a verdade. Logo, a retórica não implica o vínculo entre aquele que fala o que é dito, mas visa instaurar um vínculo obrigatório, um vínculo de poder entre o que é dito e aquele a quem isso se endereça. A parresia, ao contrário, implica um vínculo forte e constituinte entre aquele que fala e o que ele diz, e abre pelo próprio efeito da verdade
pelo efeito de ofensas da verdade, a possibilidade de uma ruptura de vínculo entre aquele que fala e aquele a quem esse se dirige, digamos muito esquematicamente, que o retórico é ou pode perfeitamente ser um mentor eficaz que constrange os outros. O parresiasta, ao contrário, será o dizedor corajoso de uma verdade em que ele arrisca a si mesmo em sua relação com o outro. Então é bem diferente, né? Ele arrisca a relação com o outro e a si mesmo, né? O parresista. Então ele fala depois sobre os tipos de parresia. Ele fala sobre os tipos das pessoas de parresia, tá? Bom, gente, então voltando, ele vai separar então os parresistas entre 3 tipos, tá? O parresista da verdade da profecia, do profeta. Aí ele fala que o profeta, ele é um parresiasta, né? Ele fala as verdades de certo modo, só que ele não fala por ele mesmo, tá? Ele fala por uma outra voz. Sua boca serve de intermediária para uma voz que fala de outro lugar. O profeta transmite uma palavra que é em geral a palavra de Deus e articula e profere um discurso que não é o dele. Endereça aos homens uma verdade que vem de outro lugar. O profeta se situa numa posição de intermediário neste outro sentido, de que se situa entre o presente e o futuro. É aquele que desvela o que o tempo esconde dos homens e que nenhum olhar humano poderia ver, nenhum ouvido humano poderia ouvir sem ele. E essa é a segunda característica intermediária do profeta. O dizer a verdade profética também é intermediário na medida em que, de certo modo, claro, o profeta mostra e esclarece o que está escondido dos homens, mas por outro lado, ou antes mesmo, ao mesmo tempo, ele não desvela sem ser obscuro e não revela sem envolver o que diz, em certa forma, que é do enigma, né? Então o profeta sempre com esse ar enigmático, né? Sempre falando sobre outras vozes, né? O que tem por consequência que a profecia, no fundo, nunca dá uma prescrição unívoca e clara. Ela não diz a verdade no e lua e em sua pura e simples transparência. Mesmo quando o profeta diz o que se deve fazer, resta ainda se interrogar. Resta saber se quem o ouviu ou compreendeu bem, resta saber se quem o ouviu não permanece cego, resta questionar, hesitar, resta interpretar. O parresista, como vocês estão vendo, se opõe ao profeta na medida em que o profeta não fala por si, mas em nome do outro, e articula uma voz que não é a dele. Ao contrário, o parresista é essencial que seja o seu pensamento, sua convicção que ele formula. Então, o parresista, né, raiz, digamos assim, tem que ser a convicção própria dele, que ele mesmo formula, um pensamento que ele formula, não um pensamento que ele fala dos outros, né, ou que ele repete dos outros, né. É essencial que seja a sua opinião, que seja o seu pensamento, sua convicção que ele formula. Ele deve acionar a sua fala, sua franqueza tem esse preço. O profeta não tem de ser franco, ainda que diga a verdade. Em segundo lugar, o parresista não diz o futuro. Claro, ele revela e desvela o que a cegueira dos homens não pode perceber. Mas não levanta o véu que cobre o futuro. Ele levanta o véu que cobre o que existe. O parresiasta não ajuda os homens a vencer, de certo modo, o que os separa do seu futuro, em função da estrutura ontológica do ser humano e do tempo. Ele os ajuda em sua cegueira, mas em sua cegueira sobre o que são, sobre si mesmos, e não em consequência de uma estrutura ontológica, mas de algum erro, distração ou dissipação moral, consequência de uma desatenção, de uma complacência, de uma covardia. E aí, nesse jogo entre o ser humano e sua cegueira arraigada numa desatenção, numa complacência, numa covardia, numa distração moral, que o parresiasta representa seu papel de desvelador bem diferente, por conseguinte, vocês estão vendo, daquele do profeta que se situa no ponto em que se articula a finitude humana e a estrutura do tempo. Em terceiro lugar, o parresiasta, também por definição, não fala por enigmas. Ele fala de forma clara e de forma acessível a todos, diferentemente do profeta. Ele diz, ao contrário, as coisas do modo mais claro, mais direto possível, sem nenhum disfarce, sem nenhum ornamento retórico, de sorte que suas palavras podem receber imediatamente um valor prescritivo. O parresiasta não deixa nada para interpretar. Claro, ele deixa algo para fazer. Deixa aquele a quem ele se dirige a rude tarefa de ter a coragem de aceitar essa verdade, de reconhecê-la e dela fazer um princípio de conduta. Deixa essa tarefa moral, mas diferentemente do profeta, não deixa de vício o dever de interpretar. Então, olha que bonita essa frase. Vamos ler novamente o que o parresiasta faz. Ele não deixa nada para interpretar. Ele deixa algo para fazer, para o outro fazer. Deixa aquele a quem ele se dirige a rude tarefa de ter a coragem de aceitar essa verdade, de reconhecê-la, dela fazer um princípio de conduta. Deixa essa tarefa moral,
Mas, diferentemente do profeta, não deixa difícil o dever de interpretar. Então, ele não fala de forma rebuscada, ele não fala de forma difícil, né? Que é o que muita galera do direito faz, né? Pela vaidade, né? A feira das vaidades do direito. Cheio de falas rebuscadas que, na verdade, ninguém entende nada e fica ali, né? Em segundo lugar, creio que podemos opor também o dizer a verdade parresiástico a outro modo de dizer a verdade que foi importantíssimo na antiguidade, mais importante até sem dúvida para a filosofia antiga do que o dizer a verdade profético. É o modo da sabedoria. Então ele fala que tem um outro tipo, primeiro é o profeta e agora é o sábio, né? O modo da sabedoria. Vocês sabem que o sábio, é nisso, aliás, que ele se opõe ao profeta de que acabamos de falar. Ele fala em seu nome, diferente do profeta que não fala em seu próprio nome, o sábio fala em seu nome e também fala a verdade. E se é verdade que essa sabedoria pode lhe ser inspirada por um Deus ou lhe ser transmitida por uma tradição, um ensino mais ou menos esotérico, não é menos verdade que o sábio está presente no que diz, presente em seu dizer a verdade. A sabedoria que ele formula é a sua própria sabedoria. O sábio, no que diz, manifesta seu modo de ser, e nessa medida, embora ele tenha de fato uma função de intermediário entre a sabedoria atemporal e tradicional e aquela a quem ele se dirige, não é simplesmente um porta-voz como pode ser o profeta. Ou seja, o profeta fala de outra voz, fala sobre outras pessoas. Ele fala, o sábio, mesmo o sábio sendo uma pessoa de ser um porta-voz de uma sabedoria antiga ancestral para a sabedoria atual, ele continua sendo uma pessoa que fala sobre a própria verdade. Né? Análogo, por exemplo, à astrologia e o tarô, seria isso da sabedoria, né? De trazer uma sabedoria ancestral para o mundo atual, né? Seria um pouco análogo a isso. O sábio, no que diz, manifesta seu modo de ser e, nessa medida, embora ele tenha de fato uma função de intermediário entre a sabedoria atemporal e tradicional e aquele a quem ele se dirige, não é simplesmente um porta-voz, como pode ser o profeta. Ele é um sábio per se, e é seu modo de ser sábio como um modo de ser pessoal que o qualifica como sábio, e o qualifica para falar o discurso da sabedoria. Nessa medida, presente que está em seu discurso sábio e manifestando seu modo de ser sábio, um discurso sábio, ele está muito mais próximo do parresiasta do que o profeta. Então ele fala que o sábio está mais próximo do parresiasta do que o profeta. Mas o sábio é o que o caracteriza pelos meios através de certo número de traços que podemos levantar na literatura antiga. Ele mantém sua sabedoria num retiro, ou pelo menos numa reserva que é essencial. No fundo, o sábio é sábio em e para si mesmo e não precisa falar. Então é aquela coisa do sábio, do monge, de guardar todo o conhecimento para ele, né? Do conhecimento de não passar para os outros, né? No fundo, o sábio é sábio para si mesmo e não precisa falar. Ele não é obrigado a falar, nada o obriga a distribuir a sua sabedoria, a ensiná-la ou a manifestá-la. É o que explica, por assim dizer, que o sábio seja estruturalmente silencioso. E se ele faz solicitado pelas questões de alguém ou por uma situação de urgência para a cidade. É o que explica também que suas respostas, e nisso então ele pode perfeitamente se aparentar ao profeta e muitas vezes imitá-lo e falar como ele. Podem muito bem ser enigmáticos e deixar aqueles a quem são endereçadas na ignorância ou na incerteza do que efetivamente ele diz. Então o sábio também pode se parecer com o profeta no momento em que ele começa a destilar a sabedoria dele de forma rebuscada e de forma enigmática, de forma a alcançar o menor número de pessoas, como se isso fosse uma forma de virtude, né? Falar de forma rebuscada. Outra característica do dizer a verdade da sabedoria é que a sabedoria diz o que é, ao contrário da profecia em que o que é dito o que será. O sábio diz o que é, ou seja, o ser do mundo e das coisas. Se esse dizer a verdade do ser do mundo e das coisas pode adquirir o valor de prescrição, não é na forma de um conselho ligado a uma conjuntura, mas na de um princípio geral de conduta. Essas características do sábio podem ser perfeitamente lidas e descobertas no texto, embora tardio, porém um dos mais ricos em informações diversas de Diógenes Laércio, quando ele pinta o retrato de Heráclito. Primeiro, Heráclito vive em um retiro essencial. Ele se mantém em silêncio, e Diógenes Laércio lembra a partir de que momento e por que se fez a ruptura entre Heráclito e os Efésios. Os Efésios haviam exilado Hemodoro, um amigo de Heráclito, precisamente porque Hemodoro era mais sábio e melhor do que eles. Então Hemodoro foi exilado e Heráclito continuou na cidade e eles permanecem calados. Ele foi exilado, o amigo de Heráclito foi exilado pelos Efésios. E aí, olha só que interessante essa fala. E teriam dito, queremos que não haja ninguém entre nós que seja melhor do que nós. E se houver entre nós alguém melhor do que nós, que vá viver em outro lugar. Olha isso, olha que perfeição que os Efésios falando. Queremos que não haja ninguém entre nós que seja melhor do que nós.
e se houver entre nós alguém melhor do que nós, que vá viver em outro lugar. Me reflete muito, me pega muito sobre Marcia Tiburi e Jean Willis, né? Que são parresiastas, principalmente Marcia Tiburi, muito fã, amo, e tiveram que sair do país por ameaças, bem como os Efésios fizeram, né, com Hemodoro, porque eles eram mais sábios e eles tinham coragem de dizer a verdade, né? Então, os Efésios hoje em dia estão entre nós, né? Se houver entre nós alguém melhor do que nós, que vá viver em outro lugar. E que foi o que eles tiveram que fazer, porque estavam sofrendo ameaça de morte, né? Então, olha como que realmente isso continua se repetindo, né? Os ciclos continuam se repetindo. Os Efésios não suportam precisamente a superioridade daquele que diz a verdade. Eles perseguem o parresiasta. Perseguiram Hemodoro, que foi obrigado a partir, coagido e forçado a esse exílio, com que puniam aquele que é capaz de dizer a verdade. Marcia Tiburi e Jean Willis, amo vocês, toda minha solidariedade. Heráclito, de seu lado, respondeu por um retiro voluntário. Então Heráclito continuou na cidade, mas calado no retiro voluntário. Como os Efésios puniram com o exílio o melhor deles, Hemodoro, pois bem, diz Heráclito, todos os outros que valem menos do que ele deveriam ser mortos. E como não são mortos, eu é que vou embora. E a partir de então ele se recusa, quando assim lhe pediram a dar leis à cidade. Porque, diz ele, a cidade já é dominada por um modo de vida de política ruim. Então ele se retira e vai jogar com as crianças ossinhos. E aí tem uma imagem bem famosa disso, dele jogando com as crianças. E aos que se indignam ao ver aquele homem jogando ossinhos com as crianças, ele responde: de que vos espantais, mandriões? Não é isso melhor do que administrar a república convosco? Ele se retira nas montanhas praticando desprezo pelos homens. E quando lhe perguntavam por que se calava, ele respondia: se me calo é porque falais. E Diógenes Laércio relata que é nesse retiro que escreve seu poema em termos voluntariamente obscuros para que somente as pessoas capazes possam lê-lo, e que não se possa desprezá-lo a ele, Heráclito, por ser lido por todo mundo e qualquer um. A esse papel, a essa caracterização do sábio que fundamentalmente se cala, só fala quando quer e somente por enigma, se opõe o personagem às características do parresista. Então o parresista ele não se enquadraria nisso, porque ele tentaria a qualquer modo, mesmo, né, eu acho que talvez nessa história que governar, ele tentaria de todo modo dizer a verdade, mudar a cabeça daqueles homens ao invés de simplesmente se calar. O parresiasta, por sua vez, não é alguém que se mantém fundamentalmente reservado. Ao contrário, seu dever, a sua obrigação, o seu encargo, sua tarefa é falar. E ele não tem o direito de se furtar a essa tarefa. Veremos precisamente com Sócrates, que lembra isso com frequência na Apologia, que ele recebeu do Deus essa função de interpelar os homens, de pegá-los pela manga, de lhes fazer perguntas, e essa tarefa ele não abandonará. Mesmo ameaçado de morte, ele levará essa tarefa até o fim, até o seu último suspiro. Enquanto o sábio se mantém em silêncio e responde parcimoniosamente o menos possível às questões que lhe podem ser formuladas, o parresiasta é o indefinido, o permanente, o insuportável interpelador. Gente, eu me senti muito representada nessa fala, o insuportável interpelador. Em segundo lugar, enquanto o sábio é aquele que precisamente sabe sobre o fundo do seu silêncio essencial, fala por enigmas, o parresiasta deve falar tão claro quanto possível. E enfim, enquanto o sábio diz o que é, mas na forma do próprio ser das coisas e do mundo, o parresiasta intervém. Diz o que é, mas na singularidade dos indivíduos, das situações e das conjunturas. Então, olha isso. O sábio, ele fala das coisas e do mundo de forma generalista, né, que ele coloca aqui. E o parresiasta não. Ele intervém na singularidade dos indivíduos, das situações e das conjunturas. Seu papel específico não é dizer o ser da natureza das coisas. Na análise da parresia, vamos encontrar perpetualmente essa oposição entre o saber inútil, que diz o ser das coisas do mundo, e o dizer a verdade do parresiasta, que sempre se aplica, questiona, para indivíduos e situações, a fim de dizer o que estes são na realidade. Dizer aos indivíduos a verdade deles mesmos. Então, o parresiasta ele diz aos indivíduos a verdade deles mesmos, que se esconde a seus próprios olhos. Revelar sua situação atual, seu caráter, seus defeitos, o valor da sua conduta, as consequências eventuais da decisão de que eles viessem a tomar. O parresiasta não revela ao seu interlocutor o que é. Ele desvela ou ajuda a reconhecer o que ele, interlocutor, é. Enfim. Terceira modalidade de dizer a verdade que podemos opor ao dizer a verdade do parresiasta é o dizer a verdade do professor, do técnico, do instrutor. O profeta sabe o que ensina. Então, é isso.
muito forte, me pegou demais essa primeira fala dele. Foucault, te amo. E por mais parresia no mundo, por mais pessoas com coragem de dizer a verdade, né? Que a coragem, ela é para poucos. E para quem tem coragem, né? A parresia é para quem tem coragem. E a gente vê hoje que as pessoas, elas tentam de qualquer jeito, né? Serem hipócritas mesmo, né? E é muito engraçado, porque comigo, pelo menos, que sou filósofa, que sou essa interpeladora, né? Isso eu posso falar, né? Que o Foucault fala aqui. Interpeladora insistente da humanidade, né? Que ele fala que o parresiasta ele tem que falar tão claro quanto possível. Ele intervém, cadê a parte que ele fala? Ele vai levar isso até seu último suspiro, né? Insuportável interpelador. Sejamos insuportáveis interpeladores, né? Que consigamos realmente trazer mais verdade para as coisas e que as pessoas, mano, né? Tenham coragem de viver sua verdade também, sabe? A verdade é tão linda, a verdade é tão bonita e se cada um vivesse sua própria verdade, a gente não ia estar do jeito que a gente tá. É isso, espero que vocês tenham gostado do Café com a Lores filosófico, vou tentar fazer mais. E é isso, me deem feedback, me falem o que vocês acharam, opiniões, sugestões, tá bom? Tô fazendo aqui, gravando no computador, não sei nada de edição de vídeo, então ficou realmente tudo de uma vez. E beijo, meus queridos. Fica aí essa reflexão pra nós, que vocês tenham parresia na vida de vocês, tá bom? Um beijo.